Deixa eu adivinhar. Você ouviu de algum colega ou você viu nas redes sociais algum anúncio, alguma coisa, uma propaganda desse curso online e você já tinha o desejo de se preparar para ser um servidor público, no caso municipal, lá em Saquarema, quer se preparar para o concurso, porém talvez no seu município, onde você reside ali, não tem um curso preparatório, você talvez teria que se deslocar para um município muito distante da sua casa e ficaria inviável, te desgastaria demais e apareceu a oportunidade de ouro de você fazer um curso online, totalmente online, tá bom? E ao chegar aqui você teve aquela dúvida, quem é o professor? Será que o método, que método é esse? O que seria AFRA, o método AFRA? Será que eu confio? Devo emprestar minha confiança? A internet está se tornando terra de ninguém, um monte de gente vendendo um monte de coisa que não é verdade. Será que eu confio no professor ou não? Será mesmo que ele é professor, que ele entende do que está falando ou não? Eu não vou me apresentar de imediato. Eu prefiro apresentar o método. O método AFRA não tem nada de complexo, é algo muito simples. Ele consiste na aprendizagem, tá bom? Na aprendizagem, na fixação dessa aprendizagem, na revisão e na avaliação, tá bom? Então, um ciclo que muito concurseiro, ele sabe o que é isso daí. Pessoas que passaram, que desenvolveram métodos aí para ser aprovado, né, em todas as esferas do governo aí, para os mais diversos cargos que existem, para as mais variadas áreas, seja lá fiscalização, área policial. A pessoa que estudou ali ao longo dos anos, ela verificou que existe um ciclo para você alcançar a sua aprovação. E esse ciclo envolve, ele é simples de analisar, porém ele envolve disciplina, abnegação, abdicação, mudança de hábitos por um período, por um lapso temporal que não é ilimitado, ele é curto, por exemplo, do município de 2 a 4 meses. De 2 a 4 meses você vai ter que cortar certos hábitos para você ter uma dedicação quase que exclusiva para concurso público. Professor, eu trabalho. E como ficaria o meu trabalho? Eu sou casado, tenho filhos. Não, não é isso. Isso vai continuar normal, porém vai ficar mecânico. A sua cabeça não pode ficar presa ali. Você tem que trabalhar e já chegar em casa preocupado que, olha, eu tenho que dar atenção à família, porém eu tenho que ter minhas 2, 3 horinhas de estudo todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira. Tá bom? E o sábado e domingo que vier é brinde, excelente. Se você cumprir isso daí até a data da sua prova, você vai ser classificado, aprovado e classificado. Ok? Se você não fizer isso aí, se é aquela pessoa que, por exemplo, eu consigo cumprir com os meus objetivos até na quarta-feira. Chegou quinta ou na sexta eu tenho que quebrar, porque é de praxe, é regra. Desculpe, mas você provavelmente vai ser aquela estatística em que a pessoa sempre chega no quase, nunca lá, no objetivo mesmo final, ser classificado. Porque a falta da disciplina, ou seja, a indisciplina é um fator que elimina qualquer pessoa. Tá bom? Tem se tornado cada vez mais complicado ser aprovado em concurso público, ser classificado, porque as pessoas não querem adotar métodos que funcionam. E é difícil você desenvolver. O método AFRA foi desenvolvido por mim porque eu passei pelas 3 esferas de governo. Eu fui servidor público federal, estadual e municipal. Estudando por conta própria, você acaba desenvolvendo uma espécie de autodidatismo em algumas disciplinas e você verifica como que aquilo daria sempre cobrado em prova. Então você consegue perceber como é que eu posso falar? Uma frequência, um jeito que o examinador aborda aquele assunto, tá bom? E por ter essa experiência em concurso público, eu acabei adquirindo certas habilidades. Eu sou da área de exatas, tá bom? Eu sou engenheiro civil, cursei matemática, não tem nada a ver com ciências humanas, porém, por estudar muito as ciências humanas, principalmente a área do direito, acabei desenvolvendo certos métodos que você também, meu aluno, você vai desenvolver. Tá bom? Não fique preso ao meu método, porque depois que você conseguir caminhar suas próprias pernas, você ser servidor público municipal, você provavelmente vai querer ser servidor público estadual ou federal, e você vai, uma vez em que você já tem um método, que for o método AFRA, e te dá uma base, um suporte para você identificar ali como que você consegue uma aprovação, você vai tentar pegar o meu método e você vai complementar. Quando faz isso, você descobre um novo método. Eu peguei a base do professor e incrementei, fiz algumas adaptações, alguns ajustes e desenvolvi o meu método. E você vai conseguir ficar pulando de esfera de governo, até se tornar, por exemplo, um policial federal, um policial rodoviário federal, um agente penitenciário federal, ou talvez um servidor público do Estado. Para pessoas que querem ser professores, eu vou conseguir a minha tão sonhada aprovação na SEDUC. Já tentei por 2, 3 vezes e não consegui. Tenho que ficar sempre preso ao município. Quero trabalhar para o Estado. E você vai conseguir lograr êxito ao se preparar com o método correto, tá ok?
Então, o curso ele vem de um método, tá bom? Aborda algumas disciplinas. Legislação municipal é uma disciplina que contém duas leis, Lei Orgânica de Saquarema e Estatuto de Servidores, tá bom? O Estatuto é a lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Saquarema, tá bom? Dentro dessas duas leis, são mais de 16 vídeos. Mais de 16 vídeos. Eu comento os 226 artigos da Lei Orgânica, tá bom? E comento problematizando, porque eu detesto. Para mim, funciona, se eu for decorar, porque geralmente quem é da área de exatas consegue ter visualizar ali, enxergar números onde tem letras e letras onde tem número e consegue fazer essa adaptação. Porém, eu detesto propagar algo que a maioria tem dificuldade. Vamos decorar isso aqui, vamos memorizar isso daqui. Não. Técnica de memorização não é decorar. É técnica de revisão, de avaliação, de verificação daquilo que é complexo sob um outro prisma. Isso é revisão. Tá bom? Isso é memorização, isso é uma coisa. Agora, ficar decorando não funciona. Para muita gente não funciona. Então, você tem que entender, por exemplo, um artigo, como funciona, como que é um exemplo daquele artigo na prática, para eu poder não decorar. E sim, quando for com objeto de cobrança na prova, poder identificar uma palavra ou outra que a banca provavelmente vai trocar. Ou se for caso de competência, ela vai falar que é competência privativa do município, por exemplo, aprovar o plano diretor, sendo que aprovar o plano diretor é competência da Câmara e não do município, privativo do município. Competência privativa do município é elaborar o plano diretor, não aprovar. A mudança foi só no verbo. A frase é a mesma, o que mudou foi o verbo. E você vai identificar isso daí, porque eu vou explicar para você a diferença entre aprovar e elaborar, dentro do contexto ali entre os poderes municipais. Então, quando cito um exemplo, você consegue perceber na prática. Opa, eu já entendi. Por exemplo, você vai verificar que o nome do município, o município é uma pessoa jurídica de direito público interno. Eu explico o que seria direito público interno e o que seria uma pessoa jurídica. É uma pessoa de direito abstrato, mas é uma pessoa de direitos igual a uma pessoa física, porém existe um conceito diferente em relação à pessoa física. Tanto é que nós somos inscritos através do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, e uma empresa, por exemplo, é através do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. É diferente, ok? Tem certas coisas, certas regrinhas dentro do direito que são diferenciadas justamente pela pessoa, ok? Então eu explico para você aquilo, por exemplo, o artigo 1º, que fala que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno, que tem 3 competências, que é a FAP, que é a competência financeira, administrativa e política. Você vai compreender o que seria esse FAP, essas 3 autonomias, tá bom? Você vai verificar que quem vota e quem aprova, a Câmara a Lei Orgânica é a Câmara. Você vai entender o artigo 1º sem precisar ficar lendo e decorando. Você vai entender todos os artigos 226 sem precisar ficar lendo e decorando. E ao chegar ao 226, você vai ter uma visão do que vai ser excelente para cobrar em prova. Por exemplo, o Poder Legislativo. O título 2 da nossa Lei Orgânica, que versa sobre os poderes municipais, é o melhor objeto de cobrança do examinador, porque tem muita data, tem muito prazo, muitas definições. Por exemplo, fala que uma legislatura tem 4 anos. Vai falar do período de funcionamento da Câmara, que é do dia 15 de fevereiro a 30 de junho, e depois do dia 1º de agosto até 15 de dezembro. E que os períodos que não estão compreendidos entre este período de funcionamento se denomina recesso. E aí você vai verificar também que houve uma alteração na parte do recesso de 1º de julho a 31 de julho do ano de 2020. Não houve recesso por recomendação da Organização Mundial de Saúde. Você vai ter acesso a esse acervo de informações, vai ficar claro na sua cabeça, porque você vai ter vídeo, você vai ter mapas mentais, material de apoio, caderno de questões, você vai ter bateria de concursos que já caíram em questões anteriores. Você vai ter tudo a seu favor. Agora, talvez, você vai pensar assim, vale a pena ainda adquirir o curso? Depende de você. Se você quer ser aprovado, se você não tem disponibilidade de tempo, se você está cansado de pagar preparatório todos os anos, todas as vezes que tem concurso público você nunca consegue, mude o seu método, adote um outro método. E para isso você vai ter que emprestar a sua confiança a alguém. No meu caso, eu te ofereço um método. Se você vai me emprestar sua confiança ou não, ficará a seu critério. Porém, funciona. Você vai verificar, por exemplo, no nosso site, que eu vou deixar o link aí, você vai ver depoimentos. No próprio perfil lá do Superprof, que eu também, lá no caso é perfil de professor de matemática, você vai ver pessoas que fizeram um depoimento lá. Então, eu tenho pessoas que eu ajudei, que são servidores públicos federais, estaduais, municipais, porque eu desde pequeno sempre gostei de ajudar. É por isso que eu decidi vender um método de acesso a todos. Por um preço muito em conta, você consegue ter um pacote quase que completo, porque estamos no pré-edital,
Pode cair uma disciplina ou outra que talvez seja novidade, coisa que não foi cobrada, explorada lá na CEPERJ em 2015. Os editais eles mudam, eles geralmente se adaptam, tanto é que o concurso não vai ser no mesmo nível que foi 2015. Provavelmente vai vir um concurso um pouquinho mais difícil, porque tem uma busca, a área de concurso público está se tornando uma bolha. Então nada fica por igual, sempre tem adaptações. Mas se você adquirir o método, você tem no mínimo 80% de garantia de disciplinas que vão ser abordadas. Ok? A própria lei orgânica ela fala que conhecimentos gerais, ou seja, história e geografia, tem que cair no concurso de Saquarema. Todo concurso que o município realizar tem que ser cobrado a história e geografia do município. Tem que ser cobrada a legislação. Ela não fala qual é a legislação, mas é uma legislação no âmbito municipal, tá bom? Por exemplo, para quem pleiteia cargos de fiscalização ou agente fiscal de obra, agente fiscal de postura, pode cair o CTM, o Código Tributário Municipal, o Código de Obras, o Código de Posturas, a Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento de Uso, Parcelamento de Solo, tá bom? Plano diretor, pode cair isso daí. Para você, que vai fazer magistério, pode cair lei orgânica, pode cair o estatuto. Uma ou outra lei, ou ambas as leis. Então vai cair. Isso está no artigo 85, se eu não me engano, da lei orgânica, tá ok? Que vai ser cobrado história, geografia e legislação. Essas disciplinas têm que ser cobradas. Então você tem que se preparar. Está na iminência de sair o edital e você não tem muito tempo para você decidir. Então empreste-me a sua confiança e você vai ver que o método ele funciona. Você vai gostar do método e vai funcionar para você. E pela primeira vez, talvez, você que sempre vem tentando ser aprovado, classificado no concurso público, você vai verificar que o método simples vai fazer com que você se torne aprovado, desde que você não quebre esse método e você seja uma pessoa disciplinada e mude hábitos, ok? Você tem que se propor, eu vou fazer um investimento. Se você vai fazer um investimento, exige o quê? Você tem, primeira coisa, se policiar. Eu estou me auto-sabotando? Eu estou, no mínimo, cumprindo o cronograma que vai estar no curso disponível a vocês? Eu vou de segunda a sexta estudar tantas disciplinas, tantas horas por dia? Não é coisa absurda. São, no mínimo, aí de 3 a 4 aulas de 50 minutos. Se você for fazer um curso preparatório, você vai ficar 4, 5, 6 horas no curso e talvez não vai aprender quase nada, porque não dá para aprender. Essa é a verdade. Um outro aluno faz uma pergunta, às vezes você está acompanhando o nível do professor, porém um aluno faz uma pergunta, isso quebra. Você estava acompanhando o professor, ele vai lá te interrompeu porque ele tem o direito de fazer a pergunta. E você não consegue absorver o máximo que você poderia daquele professor naquele dia. Isso vai se repetindo todos os dias e no final do curso preparatório você absorveu, a proposta do curso era 100%, você só conseguiu absorver 30%, porque os outros alunos eles têm direito de fazer pergunta. Você tem que se deslocar, você fica cansado, chega no curso preparatório já com sono, isso é difícil. Em casa não, em casa você vai estar ligado comigo, eu vou fazer com que você desperte, acorda, ei, não durma, vamos lá, vamos seguir, vamos dar continuidade. Foi tudo dividido de uma forma estruturada para não cansá-los, tá ok? E a aula é muito bacana. Você vai ver que estudar para concurso público não é um martírio, não é um sofrimento, e sim algo gostoso de se fazer, desde que você se torne uma pessoa disciplinada, desde que você mude certos hábitos, tá ok? Conto com você, espero que você me empreste sua confiança para nos vermos juntos no nosso curso preparatório para o concurso público de Saquarema 2022. Até lá, um abraço.